Boa tarde, pessoal. Aqui é o Paulo Brito, eu sou um dos editores do CISO Advisor e nós estamos aqui com dois especialistas, não só especialistas, são dois executivos da Tempest, que é uma das grandes empresas de segurança do Brasil. Estamos com o Paulo e com o Rafael. Eu vou pedir para eles dois se apresentarem e eles vão nos contar o que está acontecendo no mercado de SOC, no mercado de centro de operações de segurança, razão pela qual a Tempest está trazendo novos serviços, está ampliando o SOC, assim como vários outros concorrentes estão correndo também atrás desse serviço. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Eu vou pedir para que se apresentem aqui primeiro o Rafael e em seguida o Paulo, ou PA. Perfeito. Eu sou Rafael Cordeiro, sou diretor de negócios da Tempest. Toco uma das BUs da Tempest, é uma das unidades de negócio. A gente hoje está dividido em 3 BUs. Cyber, mercado privado, né? Olhando o Brasil, que é a BU que eu toco, enquanto vendas, pré-vendas, marketing, parcerias e alianças. E a gente tem outras 2 BUs que a gente tem pessoas tocando essas estruturas comercialmente. Então, a gente tem a BU de defesa e a BU do Alarme, que é uma solução nossa antifraude, está presente aí em várias empresas também. Muito bom. E o Isso Paulo? aí. Bom, eu sou o Paulo Alessandro, o pessoal me conhece mais como PA no mercado. Eu sou head da parte de Sales Engineering aqui na Tempest, estou do time do Rafa, e, portanto, atuo nessa divisão de cyber também. Então, assim, eu sei que cada um de vocês está numa área, uns mais perto de alguns assuntos e um de outros. A pergunta vai para vocês, provavelmente o Rafael aqui que começa, mas o que está acontecendo, Rafael, no mercado de SOC, no mercado dessa clientela que está precisando de SOC, de serviço gerenciado de segurança em geral? Perfeito, Paulo. Na prática, esse serviço no portfólio da Tempest, ele já existe desde 2010 aproximadamente. É um serviço bem antigo, bem maduro, dentro do portfólio da gente. E não é um serviço necessariamente novo, né? É um serviço que já existe ali como demanda há bastante tempo. Mas principalmente de uma fatia do mercado que tinha maturidade e enxergava isso como algo de fato necessário, né? O que a gente vem percebendo nos últimos principalmente 2 anos, 2 anos e meio, é que o tema cibersegurança, ele realmente tá no mainstream, né? Então, basicamente, indústrias com menor maturidade no tema de cibersegurança vem despertando cada vez mais em termos de maturidade, né? Ganhando maturidade em relação ao tema de cibersegurança, entendendo que realizar outros tipos de iniciativa de cyber, como pentests, assessments pontuais, etc., não são mais o suficiente para uma estratégia de proteção, né? Uma estratégia de se proteger contra o crescente aumento de ataques, de incidentes de segurança. E dentro de uma estratégia de segurança, você não consegue hoje ter uma certeza, ou nem próximo disso, de que você não vai sofrer um ataque. Na verdade, é o contrário. Você tem que ter a certeza de que você vai sofrer um ataque em algum momento e que o segredo do sucesso em sair minimamente ileso, com o menor impacto possível, é ter uma estratégia de ter a capacidade de detecção e resposta rápida a incidentes de segurança. Por isso, o mercado ali que não necessariamente comprava esse tipo de serviço tem passado a adotar como pedra fundamental, digamos assim, de uma estratégia de segurança, ter algum parceiro, né, normalmente no modelo de serviço gerenciado de segurança, subcontratado, né, terceirizado, o serviço do SOC. E dentro do pilar SOC, a gente tem outros serviços gerenciados que se complementam e se retroalimentam ali dentro de uma estratégia de proteção. Tá? Entendi. Paulo quer complementar isso?
Eu queria, assim, acho que o Cordeiro fez uma boa leitura aí sobre um espectro mais próximo à segurança da informação, que é com certeza o principal, o núcleo aí desse evento de crescente na demanda por SOC, mas a gente não deve desprezar, e aí tem coisas que não são tão legais da gente falar, que é sobre a questão do que a gente está enfrentando, né, desse fenômeno que a gente está enfrentando de saúde pública, que deu uma acelerada, uma catalisada muito grande na questão das transformações digitais, né? E essa transformação digital passou a fazer parte da pauta de empresas que, por vezes, nem tinham tal item presente em discussão de board executivo, né? E, de repente, se viram com a necessidade de não só fazer uma movimentação de força produtiva, né, de levar a força produtiva para um trabalho, para uma posição de trabalho remoto, mas também de criar respostas para um mercado consumidor que de forma predominante utilizasse canais digitais, né? Isso cria uma zona de impacto para ameaças cibernéticas muito maiores do que essas empresas estavam anteriormente habituadas a lidar. Sem sombra de dúvida, se a gente somar esse ponto com o que o Cordeiro mencionou do espectro, eu acho que ajuda a responder bastante o que está acontecendo por aí em relação à SOC. Tá, isso é verdade, isso é bastante claro, a gente tem notado isso no mercado. Como é que isso se reflete na clientela de vocês? O que vocês podem falar da evolução de número de clientes, da procura, de como é que esse cliente tem chegado? O cliente já chega sofrendo, invadido, derrotado, e aí vocês têm que levantar o cliente está chegando antecipado, ligado de que alguma coisa pode acontecer brevemente. Como é que está Perfeito. andando a clientela? Em termos de clientes, como a gente comentou que boa parte da demanda, né, da procura crescente aí pela oferta, e especificamente do SOC, vem de um mercado de indústrias, inclusive, com menor maturidade em cyber, né, no tema cyber, principalmente quando a gente fala de serviços gerenciados de segurança, o que a gente percebe é que tem boa parte, sim, vindo ainda, chegando com a demanda de resposta ao incidente propriamente dito, ou seja, o apoio consultivo nosso, por terem passado recentemente por um incidente ou, de fato, nos convidando para ajudá-los no processo de resposta a um incidente em curso, mas eu me arrisco a dizer que a maior parte, uma boa parte, tem, sim, demonstrado interesse prévio na construção de uma estratégia de segurança, de uma jornada de maturidade, né, de elevação de maturidade de segurança, e a gente tem entrado muito como a gente tem um portfólio hoje, que ele cobre, dentro de uma estratégia mais ampla, fim a fim, praticamente ali, de itens, né, que componham essa estratégia de segurança, a gente vem sendo muito procurado com a finalidade de construir essa jornada, de construir esse aumento de maturidade paulatinamente, e muitas vezes já com a demanda iminente ali, de fato, do SOC propriamente dito, porque todo mundo está entendendo que você pode paralelizar partes da estratégia, mas que ter o SOC de forma imediata ajuda muito, justamente no caso de um incidente, você conseguir minimamente ter uma estrutura de resposta rápida, né, mais ágil, que consiga ser mais assertiva na contenção do incidente. Eu queria ampliar essa pergunta que eu acho que está mais na área do Paulo, vamos ver. Que é o seguinte, o cliente está chegando, Paulo, mais por... Aliás, vocês estão indo mais por RFP ou o cliente tem vindo direto já procurando vocês? Como é que está acontecendo isso? Isso depende muito de que segmento ele é oriundo, né? Como eu falei, a gente tem duas divisões aí, duas unidades de negócio dentro da empresa, e a nossa unidade de negócio, que é a unidade que trabalha essa parte que costumeiramente usa RFP como método de contratação, é a unidade de defesa, não é a unidade de cyber, mas a gente também pode observar nessa unidade um crescimento considerável na procura. Então, eu diria que a água está chegando em todo mundo, né? Todo mundo, de maneira geral, está tendo que lidar com essa situação. E especificamente o nosso tema da discussão de hoje aqui, né, que é a questão do SOC, a gente deve falar no transcorrer desse nosso papo aqui um pouco mais sobre a função do SOC, mas eu acho que a maturidade que Rafa começou a pontuar aqui, ela já permitiu que as corporações, sejam elas públicas ou privadas,
que elas percebessem uma questão bastante importante. O SOC é o centro nervoso de uma boa estratégia de segurança da informação. E se ele não está bem construído, você tem a tendência a olhar para a coisa errada da forma errada. E aí a tendência é que você tome decisões talvez não tão adequadas para o que de fato você precisa. Então, acho que isso dá um pouquinho mais aí de acentuada na procura pela gestão de segurança, e o SOC é o principal produto aí, né? Agora tem uma coisa que é fundamental na hora de vocês fecharem os negócios, na hora de vender o serviço, que é a diferença que vocês podem oferecer com relação aos concorrentes, né? Como é que vocês estão apresentando as vantagens da Tempest? Perfeito. Quer puxar essa? Vamos dividir, vamos dividir Fica à a vontade. resposta aqui. Fica à vontade. Tem muita vantagem, tem que dividir um pouco. Tem bastante. Tem. Na verdade, assim, vou fazer um parênteses antes de falar das vantagens, se você me permitir. Essa construção de uma nova filosofia de pensar SOC, ela é produto de um trabalho intenso aí de pelo menos uns 3 anos e meio que a gente vem desenvolvendo internamente, né? De pesquisa e desenvolvimento em tudo, não só da questão das ameaças em si, que normalmente é o que baliza, né, a estrutura de um SOC, como você vai construir um SOC, mas principalmente em como que eu posiciono esse SOC dentro de uma corporação moderna, se é que eu posso atribuir essa palavra, para que o SOC deixe de ser simplesmente um operation center e ele passe a ser, de fato, um suporte estratégico para decisões de negócio que tangibilizem, que tangenciem de alguma forma, as questões relacionadas ao universo digital. Dentro desse estudo, e agora fechado o parênteses, dentro desse estudo que a gente conduziu ao longo desse tempo, a gente ouviu muito cliente, a gente teve feedback de diversos clientes que já estavam conosco no portfólio, de amigos que fazem parte de clientes que antes eram clientes nossos e foram para outras empresas e também nos traziam feedbacks, mas não feedbacks sobre ofertas em si, mas sobre carências relacionadas a respostas que, por exemplo, um CISO se via obrigado a dar no dia a dia em relação a temas manipulados por SOC e que, por alguma razão, os SOCs convencionais não ofereciam insumo para que essas respostas facilmente fossem concedidas. Então, aqui eu diria para você que a gente tem 3 grandes conjuntos de benefícios. A gente tem um conjunto de benefícios que é voltado para esse nível mais executivo e que tem o propósito de gerar respostas a partir de um SOC, mas com uma informação, com um file type aqui de informação, que seja aderente ao que normalmente um público de negócios consome, né? Indicadores de desempenho e acompanhamento sobre o aspecto estratégico. Um outro núcleo de benefícios que são voltados à parte operacional do SOC propriamente dito, que é onde a gente vai falar de automação, onde a gente vai falar de uso vasto de integração entre plataformas, e um outro cenário que é trazer para perto do SOC, e daí vem até o nome da oferta, que eu vou deixar como deixa aí para o Rafa depois pegar a parte dele da resposta, que é a questão de inteligência de ameaças, né? Quando a gente agrupa esses 3 grandes conjuntos de benefícios aqui, nascem o Driven Intelligence SOC, né, ou Intelligence Driven SOC, perdão, que é a nossa oferta principal. Rafa, você quer contar um pouquinho de mercado antes de eu falar da parte mais técnica? Claro. Basicamente, a gente já vem sendo desafiado pelo mercado e principalmente pelos clientes da gente em termos de evolução desse serviço, né? A gente já vinha nessa busca, como o PA comentou, de dar uma maior maturidade, principalmente em alguns pontos. Principais pontos em termos de aumento da maturidade da nossa própria operação passavam por fazer esse SOC ser mais plugado ao mapa de risco da companhia, justamente para trazer para cima respostas mais assertivas em relação a como o SOC e suas regras, casos de uso, etc., endereçam os riscos da companhia de forma mais tangível, né, para os altos executivos dos nossos clientes, para que o CISO consiga dar essas respostas de forma mais assertiva. Passa também pela questão de
ser mais plug and play com ofertas de mercado, ou seja, plataformas de inteligência que a gente consiga inserir outros tipos de feed de inteligência para correlacionar junto com o SOC, ou seja, ser um SOC mais eficiente do ponto de vista de correlacionar informações de outros tipos de fonte, não só de onde a gente está no escopo da gente em termos de monitoração. Então, basicamente, o desafio da gente foi deixar a operação mais madura no que diz respeito à governança, geração de informação amarrada ali com o mapa de risco da companhia, em termos de como isso se desdobra para a operação propriamente dita do SOC, mas também em termos de ser mais aberta, ser uma operação de SOC mais aberta a outras plataformas que venham a se plugar, a outros serviços que venham a se plugar nessa oferta, seja do nosso portfólio, seja de um outro player, né? Então, cada vez mais o mercado tem buscado não necessariamente um único player para tê-lo como parceiro de segurança. Logicamente, é parte de uma estratégia da maioria das empresas, dos clientes da gente, ter um grande player como security advisor dele, mas ele não vai contratar tudo de você, 100% da estratégia de segurança de você. Ele precisa ter um player que seja o principal, mas que tenha outros players se falando e convergindo, digamos assim, em termos da capacidade de detecção e resposta do ambiente dele. Essa é uma pergunta que acho que o cliente que responde, né? Mas o cliente já entendeu, o cliente em geral, vocês acham que o cliente já entendeu que não adianta ele ficar comprando caixinha e comprando software e botando aquele monte de coisa e contratando gente e o negócio não tem fim? Ele já entendeu isso? Paulo, Quer falar, você sabe Pé? Fica à vontade. você sabe que o cliente, eu acho que é uma entidade grande demais para a gente poder aqui numa breve pergunta, numa breve resposta, sintetizar a todos, e eu tenho muitos amigos, clientes, todos basicamente, então seria um arredondamento errado, injusto da minha parte. Mas o que eu posso dizer para injusta. o que eu posso dizer para você é um fenômeno cada vez mais presente, né? A gente percebe uma intensificação grande. Eu estou nesse mercado já entre tecnologia e segurança há pelo menos 25 anos, e é um momento ímpar o que a gente está vivendo, né? Esse mainstream para a segurança da informação, eu acho que beneficiou todas as áreas de tecnologia em geral, porque deram justamente essa visibilidade mais ampla à pauta como um todo. Mas especificamente do ponto que você comentou, o que a gente percebe hoje primeiro, de maneira geral, o mercado de segurança amadureceu, não só as empresas, mas os indivíduos, né? Se a gente parar para pensar que os indivíduos que hoje estão à frente das corporações são os indivíduos que há 20 e poucos anos atrás estavam à frente de telas de computadores ou estavam conduzindo ações mais operacionais, hoje eles estão começando a conectar a importância das ferramentas em função de algo. E essa em função de algo, eu acho que começa a acelerar esse fenômeno da gente perceber que mais do que a tecnologia que você está usando, o que realmente importa no final é o que você extrai dela. E, aliás, o que a gente tenta, um dos benefícios que a gente gera no SOC, quando eu olho para um mapa de ameaças, por exemplo, baseado em intra-ataque, e tento ali estabelecer o horizonte que eu quero manter monitorado dentro do meu ambiente de ameaças, um dos substratos que eu tenho como resposta dessa entrega aqui é uma dica de que tecnologias eu devo começar a olhar para aumentar a minha visibilidade em termos de monitoramento. Esse fenômeno acontecendo na gestão de segurança está acelerando esse entendimento de tecnologia por tecnologia não faz verão. Eu preciso colocar ela em função de algo. Acho que é uma resposta mais justa essa. Muito bem. Não sei se o Rafael queria acrescentar alguma coisa aí. Claro, claro. Do ponto de vista justamente da sua pergunta anterior em relação a clientes perceberem que só comprar caixinha, só comprar, por exemplo, um CIEM, isso não se sustenta, né, como manutenção, digamos assim, de um ambiente de detecção e resposta assertivo.
a gente vem percebendo, sim, uma mudança de comportamento de forma ampla, tá? Como o PA colocou, ainda existe, logicamente, uma fatia do mercado que ainda enxerga que o CIEM vai resolver o problema, etc., fato, mas isso faz parte do mercado, né? A gente tem empresas mais maduras, outras menos, mas o próprio movimento que a gente deu na oferta do SOC em trazer uma visão mais assertiva do ponto de vista do que a gente monitora, como a gente monitora e à luz de que risco e ameaça a gente monitora, vem justamente para convergir, né, a oferta da gente em termos de valor agregado para os clientes, de parar de sustentar uma coisa que é insustentável, que é justamente trabalhar SOC olhando como CIEM, que é algo que é feito para consumir dados intensivamente. Então, quando a gente se coloca de forma inteligente entre as duas camadas, né, a demanda do CIEM de ingerir mais log, ingerir mais dados, etc., e, logicamente, a demanda do cliente de querer uma monitoração mais efetiva, mais assertiva, quando a gente se coloca em dar inteligência nesse processo de ingestão versus assertividade e otimizando o consumo efetivo do CIEM, isso gera ganhos, né, em termos de custo, de redução de custo, etc., para os clientes da gente. Porque a gente começa a ser mais assertivo no o que logar, o que você tem que monitorar, por que você está monitorando aquela fonte, né? Para poder você ter determinado tipo de assertividade contra determinado tipo de ameaça, ou seja, de novo, você linka a justificativa disso para o mapa de risco, né? Para o modelo de ameaça que a gente está conversando ali com o cliente. E, logicamente, a gente também gera o efeito colateral que o PA citou, que é justamente você dar um guidance para o cliente em relação a o que ele tem que priorizar em termos de novas camadas de detecção, né, de tecnologias que ele ainda não possui, em termos de camadas de detecção, que ele precisa investir para ter uma assertividade, uma efetividade maior no SOC, né, na capacidade de detecção e resposta dele. Então, isso tudo se amarra de uma forma a trazer mais inteligência para o cliente em termos do uso dos próprios investimentos deles. A descrição de vocês me leva e deve levar, espero que leve todo mundo à conclusão de que SOC, hoje, você não faz um SOC da noite para o dia, você não decide e faz um SOC. Isso é rocket science e tem muita coisa embutida aí, tá certo? Você precisa de gente, você precisa de muita inteligência para fazer isso. Inteligência de máquina, inclusive. Do jeito que vocês estão fazendo hoje, que capacidades vocês têm em termos de atendimento de clientes e qual que é a expectativa de vocês em termos de atendimento, né, não sei se é possível quantificar o número de clientes, o fluxo, o número de IPs, eu não sei. O que vocês poderiam falar sobre isso? Sobre a primeira parte aí da tua colocação, a segunda, acho que o Cordeiro tem mais propriedade para falar. Muito educadamente, eu vou me permitir fazer só um ajuste na tua fala aí, até para a gente posicionar o tema de uma maneira adequada. Eu tenho um pouco de preocupação quando a gente coloca algo como rocket science, porque parece que isso está distante de uma realidade que talvez outras empresas que não tenham uma grande maturidade ou algo do gênero possam olhar para um cenário desse e falar, bom, isso aqui é caro demais, não é para mim, não preciso disso. O que eu acho que acontece hoje, Paulo, o SOC virou um trunfo, como eu falei, um núcleo nervoso para a gestão de segurança da informação. E gestão de segurança da informação não é igual em todas as empresas. Ela tem ali seus balizadores, suas metodologias, suas melhores práticas para dar uma orientada no que a gente deve olhar para conceber uma boa estratégia de gestão para a SI, mas cada empresa tem a sua característica e tem o seu universo a ser gerenciado. E o SOC, Isso é uma cara, coisa que ninguém nunca tinha me falado. Você tem que pegar o cliente
e você tem que criar um perfil de gerenciamento e tem que fazer um mapeamento do risco da superfície de ataque daquele cliente e fazer. É isso que você está me contando agora. Pois é, mais ou menos nessa linha de pensamento. O ponto que a gente tem que se ater aqui nessa questão gostaria muito de deixar isso muito claro. Não existe, não é que é rocket science. Talvez se a gente for pensar o SOC que a Tempest criou, se eu for te contar tudo que a gente fez e o que a gente concebeu, sem dúvida nenhuma é uma ciência de foguete aqui, né? Tem muita inteligência por trás. Agora, o X da questão toda essa inteligência não faz sentido da mesma forma para todas as empresas. E cada SOC tem um fit que deve ser feito para entregar o que aquele ambiente precisa naquele momento. E o coringa que a gente talvez tenha se preocupado muito em conceber aqui é eu ser capaz de, com uma mesma plataforma, com uma mesma filosofia de aplicação de SOC, ajudar o meu cliente a se conectar num momento onde ele ainda não está tão maduro, onde ele ainda não necessita de tudo que eu tenho de inteligência aqui, mas como a estrada é a mesma, eu consigo não só entregar o que ele tem hoje, mas convidar ele a evoluir para os próximos níveis, que sem dúvida nenhuma, se a empresa dele continuar operando, ele vai precisar evoluir esse SOC. Então isso faz com que a gente consiga ter SOCs que são simples quando a gestão de segurança exige uma simplicidade nesse monitoramento. E SOCs que são mais complexos, quando a gente está falando de ambientes onde eu tenho uma complexidade maior nesse SGSI que a gente tem construído lá. Muito didático, os clientes vão gostar da explicação. Que bom, espero estar ajudando. Rafael, eu sei que tem uma parte para complementar disso daí. Rafa, a bola Perfeito, tá tem contigo. sim. Bom, hoje a gente tem aproximadamente 32 clientes de SOC, tá? Uma parte razoável em processo de migração, justamente da oferta anterior para a oferta nova. A gente tem tido hoje em torno de 2, 3 clientes de SOC por trimestre, aproximadamente, novos clientes de SOC por trimestre, então dá uma média aí de 1 por mês, basicamente, do começo do ano para cá, todos já na oferta nova, né? A oferta está vigente aí desde basicamente do começo do ano, e em termos dessa evolução de maturidade, a oferta ela foi concebida, como o PA já colocou, pensando justamente dessa forma, ou seja, modular, escalável, né? E que você consiga trazer como add-ons da oferta pedaços dela que só fazem sentido em determinado momento da jornada em termos de maturidade do cliente. Então, ela foi concebida dessa forma, o time de vendas também foi treinado para criar essas vendas e pré-vendas da gente, foi criado para construir essa jornada com o cliente. Então, a gente tem uma oferta que ela é nuclear, digamos assim, para quem está iniciando a jornada e, logicamente, vai tendo inserções de add-ons à medida que essa maturidade vai sendo atingida. Só para dar um nível abaixo aí, para a turma que estiver nos ouvindo, que tiver aquela paixão mais técnica ainda pela coisa, abrindo um pouquinho o capô, quando o Rafa fala dessa questão modular, por exemplo, dentro de um mesmo bastidor de operação desse SOC, ele já nasce hoje com a capacidade de entregar aos clientes automação, integração com Threat Intelligence, modelagem de ameaças, Adversary Simulation, a parte de Threat Hunting e o que a gente chama de SOC Advisory, que é uma consultoria associada ao SOC para ajudar a evoluir essa maturidade no SOC. E num primeiro momento, embora tudo isso esteja hoje habilitável desde o momento zero, eu não necessariamente preciso ofertar isso em termos tanto técnico quanto custo nesse momento zero. Então, eu posso entrar com um SOC totalmente básico, trabalhando em cima de ganhar visibilidade e de começar a tratar o que a gente costuma chamar da joia da coroa, né, o que de fato vale mais dentro do meu negócio, vamos olhar para isso, e à medida que isso aqui for evoluindo de maturidade, e aqui não adianta, você falou uma coisa no começo, Paulo, que ficou na minha mente, eu não aproveitei o gancho, que é a questão do SOC não se faz do dia para a noite, e é preciso muita inteligência para fazer. Duas verdades absolutas,
E o convite aqui nessa questão é, não se preocupe qual é o nível de evolução que você vai estar com esse SOC. Se preocupe em dar os passos com consistência. Porque uma coisa que a gente entende quando fala de SOC é que a estrutura é piramidal. Se a base não estiver bem estabelecida, o topo não vai entregar o que precisa ser entregue. Então não adianta eu querer acelerar e chegar para próximo de entregas de negócio no momento de tempo curtíssimo, sem fazer as minhas bases muito bem feitas. Muito bom. Pessoal, eu acho que eu perguntei uns 5% do que eu poderia perguntar, mas nós não vamos ter tempo para os outros 95%, nós vamos ter de conversar num outro momento. Perfeito. Eu tenho certeza que os concorrentes do mercado de SOC vão ficar preocupados de algum jeito, né? Mas eu queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa, alguma informação nessa nossa conversa que vocês também julgam importante, além daquilo que eu perguntei. Eu acho que... Vai lá, Desculpa, PA. Imagina. Eu acho que para complementar essa visão, né, tudo que a gente falou aí de forma rápida, não tão profunda sobre a oferta nova, eu acho que a grande mudança, né, em termos de mindset que a gente passou para conceber a nova oferta foi entender justamente que cada vez mais você vai ter que pensar muito para ter uma oferta sustentável de SOC, e a gente já passou por muito aprendizado nessa jornada desde 2010 para cá, nesse produto. A gente, infalivelmente, tem que passar por alguns temas que hoje o mercado, de forma mais ampla, não entende como algo extremamente relevante para esse tipo de oferta, mas que é justamente ter uma estrutura e processo, governança bem definido e bem montado dentro da operação do SOC. O próprio skill de quem opera o SOC, ele mudou, não é mais o skill de 5, 6, 7 anos atrás, é um skill diferenciado que passa cada vez mais, inclusive por desenvolvimento, né, principalmente, porque boa parte do que a gente está falando aqui, em termos da nova oferta, né, da gente, passa por orquestração e automação dessa resposta a incidente, para que o cliente consiga ter uma resposta mais rápida. Não dá para isso ser baseado em pessoas, né? A gente tem que transformar parte dessa resposta em código. Então, isso muda, inclusive, o perfil profissional de quem está dentro da operação do SOC, né? De um SOC 2.0, vamos chamar assim. Então, a nossa oferta, para a gente sair dela do papel, permeou mudar a estrutura da operação, permeou repactuar e redefinir processos, governança, geração de informação para o C-Level, né? E isso é o que, de fato, traz uma sustentação maior, principalmente quando a gente olha o que PA colocou, que é ter o SOC como um chassi onde você plugue outros serviços gerenciados dentro dele. Se você não tiver isso muito bem definido e, inclusive, definido o que é esse chassi principal, você não vai conseguir fazer as pecinhas suplementares ali se falarem. A gente já passou por isso no passado, tá? Então, basicamente, hoje a gente tem uma oferta que consegue se comunicar com as outras ofertas de serviços gerenciados que a gente tem no portfólio de uma forma estruturada, dentro de um chassi tecnológico que sustenta isso. Nessa linha, eu complementaria essa questão que o Rafa está comentando aí, dessa oferta e do que a gente tem de resultado, e já dialogando com a tua fala final aí de tempo, né? A gente ainda nem entrou em outros assuntos que são super íntimos ao SOC, como gestão de vulnerabilidade, como a gestão de tecnologias de segurança, que é mantê-las bem otimizadas. Então, de fato, a gente tem um bom tema aqui, com certeza, acho que falo pelo Rafa também, estamos à disposição para novas interações com você. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho, né, de você desmistificar, tornar um conteúdo científico para que as pessoas possam entender e consumi-lo de forma adequada. Do nosso lado, o que a gente se procurou a fazer foi elevar a régua no quesito qualidade e, principalmente, responder uma pergunta que vinha sendo
escanteada habitualmente, que é, e aí, meu SOC está produtivo, eu estou conseguindo monitorar, eu estou conseguindo fazer, e que todos os CISOs que estiverem nos ouvindo aqui, ou até analistas de segurança, já perderam algumas noites de sono quando alguém dentro da corporação pergunta exatamente isso, né? O que a gente procurou trazer foi luz a esse tema. E internamente a gente usa uma metáfora que eu acho que é interessantíssima, que é o SOC tal e qual ele foi pensado, ele atribui à equipe de segurança a função de ser um goleiro numa barra infinita. Né? Então, por mais que você defenda quantas bolas você quiser, tem uma barra que você não sabe delimitar o tamanho dela para você defender. E o que a gente fez aqui foi transformar ela numa barra finita e ela vai crescendo com o tempo, né? Para a gente colocar o esforço devido para tratar essa questão de cada uma das necessidades a seu tempo. De meu lado, estou à disposição. Obrigado por estar com você aqui. Gostei muito da analogia da barra. Eu torço para que o cliente acredite nessa versão, que é muito melhor do que a anterior. Eu também acho. Eu fiz uma apropriação aqui de uma fala do nosso CEO. Espero que ele não fique chateado comigo, mas ela se aplica bem aqui. Agora está em domínio público. Falar. Eu conversei aqui com o Rafael Cordeiro, com o Paulo Alessandro, que são executivos da Tempest. Quero agradecer a eles a gentileza de terem participado do nosso CISO Talks, e fica o convite para que a gente continue falando sobre os outros 95% do tema em próximas oportunidades. Pessoal, muito obrigado. A gente que agradece, Paulo. Foi um prazer. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Abraço, pessoal.